Abra sua Bíblia comigo, Salmo de número 127. Jesus. Glória a Deus. Estou bem, vou ficar. Que alegria e que responsabilidade. Os meus pastores, não só os meus pastores, mas nossas maiores referências de pregação, nos ouvindo. Já estou um pouco tremendo, não sei o que falar direito. Deus vai ter misericórdia de nós. Olha aí, é verdade. Hoje nós encerramos a nossa série Como Vai a Sua Família. Primeiro dia, a pastora Mariana, de maneira brilhante, falou sobre o meu lar, meu melhor lugar. Depois da pastora Mariana, a Joyce ministrou sobre a família e a comunhão com Deus. E a Roberta, no último domingo, ministrou sobre o desafio de ser família. E eu irei ministrar hoje sobre os filhos como herança, como flechas. Eu quero que você me auxilie nessa leitura. Se puder colocar aqui no telão para mim, por favor. Salmo de número 127, versículo 3. Os filhos são herança do Senhor, uma recompensa que Ele dá. Versículo 4. Como flechas nas mãos do guerreiro, são os filhos nascidos na juventude. Como flechas na mão do guerreiro, são os filhos nascidos da juventude. Senhor, nós te damos graças, nós bendizemos o teu nome, queremos te bendizer esta manhã, pedir a tua graça, favor sobre as nossas vidas. Usa-nos para a glória, para a honra e para o louvor do teu nome, Pai. Nós adoramos ao Senhor, pedimos que a tua misericórdia nos acompanhe, que o Senhor ministre ao coração da tua igreja nesta manhã, no nome de Jesus. Amém e amém. Me preste alguns minutos da sua atenção, quero compartilhar uma mensagem com você. Vamos junto, vem comigo, me ajuda que vai receber. O texto em que lemos, o salmo em que lemos, é um salmo de Salomão. E quando eu começo a ler o Salmo de Salomão, dizendo, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam, se o Senhor não vigiar a cidade, em vão vão trabalhar os sentinelas, e ele vai dar uma série de fatores, dentro deste aspecto de templo, do aspecto de vigilância, e por fim, no versículo 3 do Salmo 127, ele vai falar a respeito dos filhos, como uma herança do Senhor. E no versículo 4, ele diz que os filhos são como uma flecha na mão do guerreiro. Quando eu me deparo com o texto, quando eu vou lendo o texto, eu começo a ver e a partir do princípio de que Salomão, ele aprende tudo que ele escreveu aqui com seu pai Davi, porque Davi tinha o desejo de construir um templo. Deus diz, não, você não vai construir. Davi, por exemplo, quando ele diz a respeito de flecha na mão do guerreiro, com quem Salomão aprende sobre guerreiro se ele não era o guerreiro? Ele aprende com seu pai Davi, certamente. A herança, o que ele tem, ele aprende com Davi, obviamente. Então a gente está falando de alguém que, de certa forma, aprendeu e muito com a história ou com os ensinamentos de seu pai. Haja vista que quando Deus aparece para Salomão, dizendo, Salomão, pede o que você quiser que eu vou te dar. Salomão rapidamente recapitula os ensinos de seu pai na sua mente, falando a respeito da importância da sabedoria, e pede para Deus sabedoria, porque só assim ele conseguiria dar sequência àquilo que o seu pai havia deixado para ele em termos de herança. Então o que Salomão está escrevendo no Salmo de número 127, ele aprende com seu pai Davi, e aqui a gente já começa algo importante dentro desse contexto, porque nós precisamos entender a respeito do que Salomão está dizendo. Talvez para nós, quando ele diz como flechas na mão do guerreiro, não faz muito sentido, porque para nós a flecha é um instrumento que não tem muito valor, mas no contexto em que ele está inserido, a flecha era um instrumento de suma importância. Então, quando ele nos ensina ou usa o filho de uma forma analógica, obviamente, o comparando com uma flecha, desse texto, deste versículo, nós extraímos alguns ensinamentos.
que eu quero com muita humildade compartilhar com você. Como o pastor Vitor também acabou de nos dizer, eu compartilho do sentimento. Estamos, obviamente, eu muito mais, num processo de formação. Também venho de um processo de família disfuncional. E Deus, com os teus propósitos e as suas maneiras de agir, me apresentou algumas famílias que foram referências e que até então têm sido referência na minha vida, desde a minha adolescência até aqui. E com essas, nós temos aprendido e temos tentado colocar em prática aquilo que Deus tem nos dado. E Deus nos deu uma mensagem com relação à paternidade, tem nos dado uma mensagem. E aquilo que nasceu, um ministério, melhor dizendo, ele nasce daquilo que gerou dor em nós. Então, a gente sempre escuta ou ouve por algumas vezes que nós somos autoridades ou podemos falar daquilo que vencemos. E dentro deste aspecto de paternidade, eu dentro de alguns processos vividos com o meu pai, eu tive a oportunidade de passar por isso, vencer esse processo, e hoje por vezes eu tenho meu pai me ouvindo, pregando sobre paternidade. Eu lembro de uma vez que eu fui pregar numa igreja sobre paternidade, e o meu pai estava lá, né? E aí o pastor, depois da igreja, veio com meu pai, abraçou ele e falou: que coisa linda que você fez, né? Nossa, olha que filha. Meu pai, é isso aí, né? Falei, olhei para ele e falei: rapaz, só Jesus na sua vida. Então, a gente passou por alguns processos. Deus nos instaurou dentro de algumas famílias que nos deram um certo suporte, nos auxiliaram e que tem nos ensinado a respeito desse aspecto. Então, quando Salomão está olhando para esse texto, quando Salomão está escrevendo, ele diz: os filhos são como uma flecha na mão do guerreiro. Nós precisamos entender algumas coisas que toda flecha tem. Toda flecha passa por estes processos que eu quero compartilhar com você. Primeira coisa, toda flecha tem um destino. Diga destino. Toda flecha tem um destino. Nenhum arqueiro que se preze, ele vai atirar a flecha ao ermo. A flecha, ela tem um alvo. A flecha tem um destino. E quando Salomão está olhando para os nossos filhos como flechas na mão do guerreiro, ele está dizendo: o seu filho tem um alvo, o seu filho tem um destino, o seu filho tem um lugar que Deus estabeleceu para ele, o seu filho tem um lugar que Deus sonhou para ele, a sua herança tem um lugar que Deus projetou para ele, a tua herança tem um lugar que Deus sonhou para ele, mas só que é nossa função, enquanto guerreiros, descobrir este lugar que Deus sonhou, que Deus estabeleceu, e direcioná-los para lá. É muito lindo e de fato é uma verdade a respeito dos nossos filhos terem um destino, mas muito antes do processo do destino, nós precisamos entender que existe uma jornada, existe um caminho, e é neste caminho em que nós vivenciamos as coisas mais belas da vida, porque por vezes nós temos a tendência de focarmos no destino de maneira demasiada e nos esquecemos da beleza que existe no caminho. Esse mesmo Salomão vai falar sobre a importância do caminho, quando diz: ensina o menino no caminho que deve andar, não o caminho, no caminho, ou seja, caminhe com ele, ande com ele, ensine a ele. Jesus vai dizer a respeito da importância do caminho, quando ele diz: eu sou o caminho. Tem dois discípulos no caminho de Emaús, que estão tão preocupados em chegar no lugar de destino, que se esqueceram ou não se deram conta, que no caminho, na sua jornada de dor, na sua jornada de luto, Jesus estava caminhando com eles. Ah, meu irmão, deixa-me te dizer uma coisa: o teu filho tem um destino, o teu filho tem um alvo. Deus sonhou algo para o seu filho, Deus sonhou com a sua descendência, Deus sonhou com as suas futuras gerações, mas uma coisa Deus também nos diz: não despreze as belas coisas do caminho, não despreze o agora, não despreze esse momento, viva intensamente cada momento. Cada momento. Existe um caminho antes do processo de destino. Existe um caminho antes de a jornada chegar até o fim. C.S. Lewis, em seu livro Cartas de um Diabo ao Seu Aprendiz,
Ele vai dizer que uma das principais estratégias do inimigo é nos colocar de maneira preocupada, de maneira demasiada com o caminho, com o destino, melhor dizendo. Então eu estou focando no destino, focando no destino, focando no destino, e me esqueço de vivenciar o agora, o caminho. O seu filho tem um destino, o seu filho tem um alvo, os nossos filhos têm um destino que Deus estabeleceu para eles. Uma flecha não era lançada ao ermo. Havia um destino, tem um destino profético que Deus estabeleceu para eles, e nós precisamos descobrir e direcioná-los para lá. Nós conhecemos a história de Noé. Todos nós sabemos muito bem quem foi Noé. O construtor da arca. O homem responsável por Deus olhar para ele e encontrar graça nele no meio de uma geração perversa, corrupta. E o texto diz que Noé, quando Deus fala com ele, de pronto começa a construir uma arca. E isso é lindo, mas só que antes de Noé construir a arca, antes de Noé falar com ele, quando Noé nasceu, o seu pai, Lameque, libera uma palavra sobre ele no dia do seu nascimento, dizendo: este menino nos dará descanso. Este menino nos dará descanso. Este menino nos dará descanso. Noé é top. Noé é o construtor de um grande projeto. Mas muito antes de Noé construir um projeto, por trás de Noé tem um pai que apontou o destino profético dele e disse: é para lá que Deus quer te enviar. É para lá que Deus quer te enviar. É para esse lugar que Deus quer te mandar. Aí quando Deus fala para Noé, pastor Tiago, dizendo assim: Noé, eu quero que você construa a arca, Noé. O que, Deus? Que você construa uma grande arca, que vai chover. Aí Noé: estou aqui. Mas Noé, você não sabe nem o que é chuva. Mas eu estou aqui. Mas Noé, como é que você... Deus, o meu pai já fala isso comigo desde o dia do meu nascimento. O meu pai já profetizava sobre a minha vida desde o dia em que eu nasci, dizendo: eu vou dar descanso, eu vou dar descanso. Então isso nada mais é, Deus, do que a oportunidade de eu cumprir o meu chamado, o meu propósito, aquilo que o meu pai já tem liberado sobre a minha vida há muito tempo atrás, e eu estou pronto, Deus, eu quero vivenciar isso. Nós temos o poder de destravar o destino profético dos nossos filhos. Nós temos o poder de destravar o destino profético das próximas gerações. Nós temos o poder de apontar os nossos filhos para o lugar que Deus estabeleceu para eles, a fim de que eles possam viver intensamente tudo que Deus projetou para eles. A história de Noé é linda, mas por trás da história de Noé tem um Lameque que está apontando, direcionando Noé, dizendo assim: ele tem um alvo, ele tem um destino. Bata no peito e fala: meu filho tem um alvo, e é para lá que eu vou direcioná-lo. Aleluia! Isso é para bom, tanto para mal. E é por isso que há poder nas palavras em que nós liberamos. Eu me lembro que, há alguns anos atrás, eu fazia um trabalho nas escolas de Vitória. E eu entrava em algumas escolas de Vitória, fazendo uma espécie de palestra para alunos da oitava série. Na época era oitava série, hoje nem tem mais oitava série, é o 9º ano que falo. Você vê, porque não que eu seja velho, é porque é vintage, exatamente. E eu me lembro que eu entrei numa escola e eu fiquei aguardando até que a pedagoga viesse para falar comigo, e nesse processo tinha uma aluna que sentou do meu lado, e a mãe veio do lado dela e falou: tá vendo, menina? É por isso que nem seu pai quer ficar com você. Você só me arranja problema. Você me fez sair do meu trabalho para vir aqui resolver um problema que é seu. Olha o que você faz. E eu olhando para aquilo, falava assim: eu tenho misericórdia. E eu me lembro que eu subi para a sala para pregar, para ministrar a palestra. E eu naquele dia falei sobre sonhos. Eu falando sobre sonhos, aí eu falei: quem aqui acredita que Deus pode realizar os teus sonhos? Aí as crianças todas lá, os adolescentes: é. Aí essa menina levantou a mão e falou: tio, eu não acredito. E na hora eu identifiquei que era a mesma adolescente que estava lá embaixo, e disse: por que você não acredita? Ela disse: porque minha mãe vive dizendo isso para mim, que eu não vou chegar a lugar nenhum, que eu não vou ser ninguém. Há poder na palavra profética que você libera. Há poder nas palavras que você libera.
A nossa boca precisa ser um lugar onde os nossos filhos serão direcionados para aquilo que Deus sonhou. Nós não vamos ser um cemitério de enterrar sonhos, de enterrar projetos. Pelo contrário, nós vamos ser pais e mães que vão direcionar os nossos filhos até o lugar que Deus estabeleceu. Nenhum dos planos que Deus sonhou para eles, do que depender de nós, cairá por terra, porque nós vamos direcioná-los, porque nós vamos apontá-los até o lugar que Deus sonhou, até o lugar que Deus projetou. Tem algum Lameque aqui, tem algum Lameque aqui, tem algum Lameque aqui que vai direcionar os teus filhos até o lugar do propósito de Deus para a vida deles. Toda flecha tem um destino. Havia algo sobrenatural em torno do nascimento de João Batista. E todo mundo sabia desse contexto sobrenatural do seu nascimento. Mas ninguém sabia ao certo quem ele seria. Ninguém sabia ao certo como que isso aconteceria. Até que o seu pai olha e diz: esse menino será profeta do Altíssimo. Esse menino será profeta do Altíssimo. O seu pai libera uma palavra que destrava o destino profético de João, a fim de que ele pudesse viver tudo aquilo que Deus sonhou para ele. Ah, meu irmão, a nossa oração é que Deus nos levante hoje neste último dia de série do mês da família, a fim de que nós possamos ser aqueles que vão direcionar os nossos filhos até o lugar que Deus sonhou, a fim de que nós possamos ser aqueles que vão destravar os nossos filhos ao lugar profético que Deus estabeleceu para eles. Nossos filhos têm um alvo, nossos filhos têm um destino, nossos filhos têm um alvo, e é para lá que nós vamos direcioná-los. Meu filho tem um alvo, o filho tem um destino, e é para lá que nós vamos direcionar ele. Primeiro, toda flecha tem um destino, um alvo. Mas não se esqueça de desfrutar do caminho. Segunda coisa, toda flecha passa pelo processo de formação. Porque é o processo de formação que vai determinar a probabilidade do tiro certeiro. E esse processo é muito sério. Muito sério. Semana agora, eu vivenciei algo lá em casa. Segunda-feira aqui o bispo Júlio pregou. Que mensagem. Chegando em casa, eu e Paula conversando sobre o culto do lado. Você falou: nossa, amor, que mensagem. Um homem prega muito. Que lindo, e foi lindo. Nossa, que mensagem. Que coisa linda. E eu disse brincando para Paulo ali, para Paulo assim: prega muito. Prega mais que eu. Aí o Tito olhou para mim e falou: mentira. Eu falei: como assim, filho? Prega não. Você prega muito mais. Aí eu falei: como é que é? Você prega muito mais que ele. Não, ele não prega mais que você não. Eu olhei para ele e falei assim: Jesus, sabe o que eu pensei? A maior referência de pregação dele não é o bispo Júlio. A maior referência de pregação dele não é o T.D. Jakes. A maior referência de pregação dele não é o pastor Vitor Hugo. A maior referência de pregação dele sou eu. Isso de certa forma me assusta, porque se de alguma maneira o que eu digo aqui não condiz com o que eu viva na minha casa, eu gero frustração no coração da minha descendência. Em todo tempo nós estamos formando os nossos filhos. Cada palavra, cada abraço. Aqui é só a cereja do bolo, mas se o que eu digo aqui não condiz com o que eu vivo lá, eu gero frustração no coração dele, e a formação não é concluída da maneira correta. A nossa oração é que Deus, e permita-me dizer isso com muito amor e humildade para você, é que Deus faça da nossa casa uma extensão,
Ah, meu irmão, é mais importante o que nós vivemos aqui, porque é fácil nós sermos crentes aqui, é fácil nós compartilharmos aqui. Nós precisamos orar para que os nossos filhos olhem para nós como a maior referência deles, como o maior referencial deles, dizendo: eu quero ser igual a você, eu quero pregar como você, eu quero cantar como você, eu quero amar a mamãe como você ama, eu quero amar o papai como você ama. Que nós possamos ser os maiores referenciais dos nossos filhos. Isso passa pelo processo de formação, porque ele está olhando para mim. Que tipo de reação ele vai ter? O que ele vai falar? Esses dias, tem as experiências boas, mas eu não vou omitir as ruins. A minha esposa, ela tem um costume de esperar, eu não sei se toda a casa é assim, pelo menos a minha, né? Ela está na sala, aí eu vou na cozinha. Fui na cozinha. Quando eu voltei para a sala, que eu estou na frente dela, diz: hein, pega lá na cozinha o negócio. Eu acabei de vir da cozinha, porque não me pediu enquanto eu estava lá. Não, eu falei: certamente. E aí eu lembro que eu fui, quando eu voltei, o tio estava no corredor, eu fiz assim. Aí ele disse assim: que foi, pai? Aí eu disse assim: não, sua mãe, rapaz, estava lá, ela veio me pedir enquanto eu estava lá, ela esperou voltar e pediu de novo. Aí ele disse assim: pai, é verdade, ela é assim. Ela é assim, às vezes eu estou lá, ela me pede de novo um negócio. Aí eu olhei para ele e falei assim: seu Tito, por acaso você está falando mal da sua mãe? Aí eu olhei para ele e falei assim: não, você está? Aí eu falei: vamos encerrar o assunto por aqui. Formação. Nós precisamos entender que o processo de formação é de suma importância, a fim de que a flecha alcance o lugar determinado que Deus estabeleceu para ele. Você imagina Isaac, quando está caminhando com Abraão para o Moriá, Abraão olha e fala: ô meu filho, Deus vai prover o cordeiro, Deus vai prover para si o cordeiro, fica tranquilo, vamos subir. E eles vão embora subindo o Moriá. Alguns anos depois, Isaac está num processo de que ele está dizendo assim: agora, o que eu faço? Eu desisto disso aqui, paro de tentar achar água aqui, vou embora para outro lugar ou fica aqui mesmo? Aí ele se lembra do pai, falou assim: espera aí, meu pai não desistiu lá atrás, meu pai não se rendeu lá atrás, por que eu vou me render agora? Eu não vou parar agora, eu não vou desistir agora, eu não vou jogar a toalha agora, porque eu sei por onde os processos de formação que eu vivenciei. Que nós possamos ser a maior referência dos nossos filhos, que nós possamos ser aquilo que eles olham e falam: eu quero ser com você. Eu me lembro que, quando eu era criança para adolescente, devia ter os meus 10 anos, o meu pai trabalhava na feira. O pai era feirante. E eu não tinha muito contato com ele nessa época. E eu me lembro que, quando ele começa a trabalhar na feira, o meu tio faz um carrinho de rolimã, de madeira, caixote, e eu ia para a feira toda quarta e todo sábado, para fazer frete na feira, e ver o meu pai na feira, e o que ele ia achar disso? O que meu pai vai falar disso? Será que eu vou ter uma palavra de afirmação dele? Eu não tinha muito contato, mas eu queria ser aquilo que ele era. Você, pai, é o centro do mundo dos teus filhos. É para você que ele vai olhar, é para você que ela vai olhar. Nós somos o maior referencial deles e nós precisamos entender a grandeza desta responsabilidade que está sobre nós. Toda flecha tem um destino. Toda flecha passa por um processo de formação. E isso é lindo. E para que eu possa concluir, não vou me estender. Toda flecha passa por um processo de lançamento. Diga: lançamento. Destino, formação e lançamento.
Nenhum arqueiro prepara uma flecha para que a flecha fique o tempo todo na sua aljava. Em um determinado momento, o arqueiro vai tirar a flecha e lançá-la. Então, toda flecha precisa passar por um processo de lançamento. Esse dia o Tito chegou para nós, né? Alguns dias, tempo atrás, falei assim, vou ficar aqui com vocês para sempre. Eu falei, vai não. Não, mas não vai mesmo. Lançamento. E o detalhe do processo de lançamento é que, permita-me, me presta a sua Bíblia, por favor. O processo de lançamento é interessante, porque toda flecha, para ser lançada, ela depende de duas coisas: o arco e o arqueiro. O arco impulsiona, o arqueiro direciona. O arco impulsiona, o arqueiro direciona. É por isso que Salomão começa o Salmo de 127 dizendo: se o Senhor não edificar a casa, em vão vão trabalhar aqueles para construí-lo. Se o Senhor não vigiar, em vão vão trabalhar. Ele está dizendo que sem isso aqui, nada do que a gente constrói tem valor. Não há criação de filhos saudável se o arco não nos impulsionar. Se o arco não nos impulsionar, nós dependemos do arco. Nós dependemos do arco. Nós precisamos disso. Aqui está tudo. Tudo que nós precisamos para direcionar os nossos filhos, para impulsionar os nossos filhos, está aqui. Conta a história aqui. O pastor foi visitar a irmã em casa. E os filhos ali, todo mundo junto na sala. E a irmã disse para o pastor assim: pastor, eu queria até ler, pastor, mas tem tempo que eu estou procurando meu óculos e eu não acho meu óculos nunca. Meu óculos sumiu, desapareceu. Nem lembro mais a última vez que eu vi meu óculos sumiu. Não, irmão, mas tudo bem, irmão, pega a Bíblia lá e a gente lê assim mesmo, não tem problema, só para... Quando ela pega a Bíblia, o óculos está dentro da Bíblia. Nós precisamos entender que sem isso aqui, nós não conseguimos. O problema é que nós conversamos sobre uma série de coisas dentro das nossas casas. Falamos de tudo menos disso aqui. E os nossos filhos estão crescendo dentro deste ambiente, permita-me, com muito amor, onde nós falamos de muita coisa, mas não falamos da palavra. Conta a história que uma criança, quando o pastor foi visitar a casa da família, a criança chega, sobe no sofá, olha para o pastor, vai atrás, olha para o pastor, procura. Aí a mãe diz: menino, sai daí, o que você está fazendo? O que você está procurando? Não, mãe, eu estou procurando. Menino, sai daí, o que você está fazendo? Eu estou procurando a outra cara. Você disse que o pastor tinha duas? Cadê? Nós falamos de tudo, mas nós não usamos o arco para impulsionar os nossos filhos. Os nossos filhos precisam amar a palavra. É só que eles só vão amar a palavra se nós amarmos a palavra. Meu filho, ele é vascaíno. Aleluia. Jesus, que atmosfera. Eita. Aleluia. Eu vou falar de novo. Ele é vascaíno. Olha, um glória aqui, outro glória. Meu Deus. Agora, preste atenção. Por que ele é vascaíno? Porque eu sou vascaíno. Eu decidi que não ia sofrer sozinho.
Por que eu sou vascaíno? Porque meu pai era vascaíno. Meu pai era botafoguense. Seu pai veio à época boa. Aí falou, não, vai ser sempre assim. Quando ele nasceu, acabou o time. Sei bem como é que é. Então nossos filhos vão amar o que nós amamos. Meu filho tem 5 anos. Meu filho com 5 anos, ele nunca viu o Vasco ser campeão de nada. Para gerar isso, o que eu faço? Mas eu tenho que... Estratégia, irmão. Estratégia. Coloca vídeo no YouTube. Libertadores 98. Gol! Campeão! Estratégia. É o melhor time do mundo para ele. E vai falar com ele que Real Madrid é melhor que o Vasco. Ele não é nada. O Vasco é melhor. Porque o pai gerou isso no coração dele. O pai gerou isso no coração dele. O seu filho vai amar o que você ama. O seu filho vai se apaixonar pelo que você é apaixonado. Então, se nós nos apaixonarmos pela palavra, nossos filhos também vão se apaixonar pela palavra. Ame a palavra. Ame a palavra. Nossos filhos precisam nos ver lendo a palavra. Nossos filhos precisam nos ver debruçados na palavra, no texto bíblico, a fim de que eles olhem para isso e falem, nossa, eu quero ler isso, eu quero conhecer isso, eu quero saber disso. Esses dias eu estou caminhando para o final. Gerou uma crise lá em casa esse tipo. Eu cometi o erro, porque minha esposa não gosta, e aí hoje eu não... Na minha época não era problema, e vocês que são de 90 vão concordar comigo. Eu assisti um desenho na minha época de adolescente, criança, chamado Dragon Ball Z. Essa parte você corta aí depois, Pastor Geraldo, já misericórdia, tira ele dali em nome de Jesus. E eu fui colocar o Tito para assistir um único episódiozinho. Um menino se apaixonou pelo negócio. Só que a gente tem uma mulher sábia lá em casa, falou, não vai assistir mais, acabou. Falei, tá, Tito. Aí ele chega para mim e fala, pai, vamos assistir. Eu falei, filho, sua mãe não deixa. Mas pai, ela não está aqui. Eu falo, meu filho, não traz problema para minha cabeça, não vamos... E aí, as perguntas que ele vem fazendo ultimamente, pai, e o Goku? É assim, pai, e não sei o quê, é assim. E vai perguntando, eu falei, acabou, vamos parar. Vamos conversar de Bíblia agora, pergunta de Bíblia. Pai, Goku é mais forte que o apóstolo Paulo. O fato de eu gerar nele, no coração dele, isso faz com que ele goste. Nós precisamos entender que o que nós gerarmos no coração dos nossos filhos, eles vão amar. Coloca para mim, por favor, Deuteronômio capítulo 6. Deuteronômio capítulo 6. Deuteronômio capítulo 6, versículo de número 5. Versículo 5. Olha o que o texto bíblico vai dizer. Ame o Senhor, o seu Deus. Primeiro ele está falando para o pai, olha, ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças. Continua, por favor. Versículo 6. Que todas estas palavras que lhe ordeno estejam em seu coração. Versículo 7. Ensine-as com persistência. Persistência a seus filhos. Converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar, quando se levantar. Versículo 8, por favor. Amarre-os como um sinal nos teus braços e prendas na testa. Versículo 9, escreva nos batentes das portas da sua casa e em seus portões. Nós precisamos amar essa palavra. Ame a palavra. Viva a palavra. Quando nós amamos, os nossos filhos também vão amar. Ela é o arco que impulsiona a flecha. Só que
além do arco e além da flecha, se faz necessário um guerreiro para pegar a flecha e direcioná-la. Antes do lançamento acontecer, o arqueiro faz isso aqui, ó. Ó. Antes de lançar, o arqueiro puxa a flecha para perto do coração. Vou te explicar. Deus está sabendo que depois do Jordão, Jesus ia para o deserto ser tentado. Então o que ele faz? Puxa a flecha para perto e diz: esse é o meu filho amado, e eu tenho prazer nele. Esse é meu filho amado, e eu tenho prazer nele. Ah, meu irmão, quando ele vai para o deserto da vida, quando ele vai para as batalhas da vida, Satanás está dizendo: se você é o quê? Satanás disse para Jesus: se você é, Satanás não disse se você tem poder, se você é o Messias, se você é o Todo-Poderoso. Ele disse: se você é filho. O que Satanás quer tirar dele é a certeza e a convicção de filiação. Mas só que o que Satanás não sabia é que Deus já tinha puxado a flecha para perto do coração e tinha dado a ele a certeza e a segurança de quem ele era. E ele sabia: eu sou filho, eu sou filho, eu sou filho, eu sou filho, eu sou filho. Isso é tão sério. Romanos 8,15, coloca para mim, por favor. Estou de Bíblia hoje, se soltei. Parecendo culto de ensino, terça-feira, Assembleia de Deus. Romanos 8,15. Cadê? Está aí, ó. Pois vocês não receberam um espírito que os escravize. Olha isso. Não receberam um espírito que os escravize para novamente temerem. Mas receberam o espírito que os torna filhos por adoção. Preste atenção, tem um negócio errado aqui. Porque Paulo está dizendo: vocês não receberam um espírito de escravidão. O contraponto de escravidão é o quê? Liberdade. Só que Paulo não diz isso. Paulo diz: vocês receberam o espírito de filhos. Paulo não está dizendo: vocês receberam o espírito de liberdade. Está dizendo: vocês receberam o espírito de filho. O que a Bíblia está me dizendo? Que o contraponto de escravidão não é liberdade, é paternidade. Quem tem paternidade tem direção. Quem tem paternidade não é escravo. Quem tem paternidade sabe para onde vai. Quem tem paternidade sabe quem é. Quem tem paternidade tem identidade. Satanás está dizendo: se você é filho, Jesus, você não sabe de nada, inocente. Eu sei quem é meu pai. Eu sei quem eu sou. E nada do que você diga vai mudar quem eu sou. Os nossos filhos precisam entender quem eles são. E é nosso papel pegar a flecha, puxar para perto do coração. E depois de puxar para perto do coração, lançá-los até o lugar que Deus deseja para eles. Você pode se colocar de pé para parecer que está terminando. Pastor Tiago disse aqui domingo sobre atrair o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. E o texto continua dizendo que se isso não acontecer, Deus diz: eu virei e castigarei a terra com maldição. A maioria, grande parte deles, para não dizer todos, os problemas deste tempo são oriundos de falta de paternidade. Quando o coração do pai se atrair ao coração do filho, tem bênção sobre a terra. Quando há distanciamento, há maldição sobre a terra. Por isso que nós precisamos entender a grandeza a responsabilidade que pesa sobre nós.
pais, mães. A bênção da terra, a responsabilidade de abençoar a terra está sobre os nossos ombros. Quando nós entendemos que os nossos filhos são herança do Senhor, quando nós entendemos que Deus nos deu uma flecha a fim de que nós possamos direcioná-las até o destino que Deus estabeleceu para eles. O texto bíblico vai dizer que Davi está aguardando notícia da guerra contra Absalão. Ele está apreensivo, esperando o retorno a respeito do que aconteceu. E alguém chega e diz: Davi, nós vencemos a guerra, Davi. Nós vencemos, rei. E ele não está preocupado com vitória. Ele diz: o que aconteceu com o jovem Absalão? O que houve com ele? Alguém diz: Davi, ele morreu. O texto bíblico diz que Davi se entristeceu, porque ele venceu uma guerra, mas perdeu um dos bens mais preciosos que Deus poderia dar, que foi o filho. Nenhuma vitória, nenhuma conquista, por melhor que ela seja, pode fazer com que nós perdamos as nossas famílias. Ser bem-sucedido em algo que Deus não quer, não vale. Ser bem-sucedido e perder os nossos filhos, não vale. Ah, meu irmão, minha irmã, eu não sei o tipo de pai que você teve, eu não sei o tipo de mãe que você teve, e pouco me importa saber. De uma coisa eu sei, mais importante do que isso é o tipo de pai, é o tipo de mãe que você vai ser para os teus filhos. Você pode fechar os teus olhos, por favor? Nenhum dos nossos filhos se perderão. A nossa descendência não se perderá. A nossa descendência será poderosa na terra.